Bom, gente, eu vou fazer um vídeo ensinando a fazer uma carinha de boneca de pano. Isso é bem simples, não vai ser pintado tudo. Ó, pegar um pincel chato, um chato normal mesmo de cera dura, cabo amarelo, tem várias marcas, acho que isso aqui é o Condor. E vou preencher o espaço branco dos olhinhos. Assim com o sujo do pincel do lado de fora. E trazendo a tinta pra dentro. Aí com o branco aqui também. E já vou fazer o outro também, pra adiantar. Bom, agora que eu já passei o branco, eu vou passar o siena natural na metade da menina. Passar de baixo pra cima. E no outro, mesma coisa. Ó, sujo do pincel pra baixo. E vai subindo pra cima. Bom, agora que eu já passei o siena natural, eu vou passar o verde oliva. E vou continuar sempre com o mesmo pincel. Ele é um número estreito, acho que é o número 4. E bom pelo tamanho do olho, né? Se for um pincel mais largo, já fica mais ruim. Ó, agora o verde oliva, eu passo em cima, trazendo pra baixo, meio que dando aquela contornada leve, espanando bem. Aí agora dá uma limpadinha no pincel pra espanar melhor. E o outro olho é a mesma coisa. Verde oliva pra cima. E contornando, descendo pra baixo.
e espanando bem. Aí agora dá uma limpadinha no pincel e espana melhor. Agora eu vou pegar um pouquinho de branco. Bom, deu uma lavadinha no pincel. Ele só um pouquinho, descarrega um pouco no prato, no azulejo. E passa aqui, não na beira demais, mas aqui dentro um pouquinho para dar uma luzinha aqui, uma claridade. Fazendo como se fosse uma meia lua para cima. E o outro, mesma coisa. Bom, põe mais um pouquinho para ficar mais brilhoso. Isso as pessoas fazem, faz as carinhas, depois costura, faz as cabecinhas da boneca, que tem muitos que faz já trabalhado com a miçanga, os olhinhos, outros já faz pintado. Então eu comecei a inventar de fazer boneca pintada e tem gente que tá gostando, né? E quer aprender a fazer. Agora eu vou, com o mesmo pincel, vou pegar a tinta só de um lado, assim, dar uma descarregada e passar pra cima, né? Vindo de cima, aqui do verde oliva, trazendo um pouco pra baixo. E o outro também. Dá uma limpadinha no pincel e uma espanadinha melhor. E agora eu vou, além do sépia, vou com o preto também. Um pouquinho de preto na parte de cima, com sujo pro lado de fora. E com o mesmo pincel. E agora, eu, ao invés de ter usado pincel filete para poder fazer o contorno aqui, eu usei o mesmo chato, trazendo assim com a tinta preta, com cuidado, de leve. E trazendo até chegar aqui. E o outro lado, a mesma coisa. Aqui embaixo um pouquinho, bem mais fraco. E aqui fazer uma curvinha. E espanando pra dentro, dando uma esfumaçada. E aqui também, dá uma esfumaçadinha pra baixo. E fortalecer aqui mais um pouquinho o começo aqui. Agora o outro aqui é a mesma coisa, né? Já tem o preto. Aí traz ele até a ponta aqui, o término do branco. E o outro lado a mesma coisa. E só com a sujeirinha do pincel, bem de leve, fazendo contorno aqui embaixo.
Agora dar uma espanadinha e fazer a curvinha aqui. E agora fortalecer mais um pouco o preto aqui. Tem umas partes. Agora eu vou fazer a pupila da menina do olho aqui. Eu vou usar um pinta-bolinha mesmo. Quando não tem um pinta-bolinha, às vezes tem um cabo de pincel assim, meio grosso, tudo serve. Aí eu vou usar aqui o meu pinta-bolinha, é um pinta-bolinha da Condor. E é o número 8. Agora eu vou pôr bem no meio aqui. Pôr no meio, dando uma espalhadinha um pouquinho pra aumentar. E no outro a mesma coisa. Espalhar um pouquinho pra ficar maior. Agora eu vou esperar o olho secar. Já vou adiantando as outras partes. Eu vou já fazer, vamos ver o nariz. Vou usar a cor marrom. Muitas vezes o siena natural também. Mas esse eu vou usar o marrom mesmo. Vou pegar um pincel um pouquinho mais largo, ó, já não tem mais a numeração deles, já. Mas creio eu que esse é o número 6. É o pincel da Condor, chato, cerda dura. Eu vou tentar fazer aqui um narizinho. Aqui, esse eu tô colocando sujo do pincel do lado de dentro. Agora eu vou pegar, vou dar uma lavada no meu pincel. Vou pegar o clareador incolor e vou passar aqui um pouquinho para dar uma espanada e não deixar ficar muito forte. Por um pouquinho, uma sujeirinha. Aqui em cima, fazendo um círculo. Vindo pra dentro. E um pouco de baixo pra cima. Como se estivesse fazendo uma bolinha. E agora eu lavo o pincel novamente. E vou com clareador para espanar. Igual muitos dias, outros
dizer esfumaçar, né? Eu aprendi a falar espanar e é sempre desse jeito. Agora eu vou fazer o buraquinho do nariz aqui. Peguei um pincel mais estreito, número 4, vou fazer o buraquinho do nariz. E tô usando a cor marrom. Vamos dar uma puxadinha aqui pra baixo. Uma lavada no pincel. E uma ajeitada com clareador. Agora eu vou escurecer esse buraquinho aqui um pouquinho pra cima, com sujo pra cima, com um pouco de preto, pra dar mais profundidade. Bom, agora eu vou dar mais um retoquezinho aqui com o marrom. Limpando bem o pincel e espanando bem. Agora vamos pegar um pouquinho de branco, dar uma passadinha aqui. Cuidadinho para não borrar a parte escura do buraquinho do nariz. E agora aqui no meio, para dar uma luz. Vai dar uma luz fazendo assim, tipo em círculo. Girando o pincel em círculo. E não deixando marca na beirada. Se vê que tá forte, lava o pincel e continua espanando os ladinhos. Agora, vamos ver, um ladinho só de um sujo de marrom com clareador. Deixar só um sujinho no pincel e o clareador para fazer aquela cavinha que tem aqui acima da boca, debaixo do nariz. Agora dá mais uma espanadinha com clareador, pra dar mais transparência. Agora, com o marrom, o sujo do pincel pro lado de cima,
fazer essa parte aqui, eu não sei como que é que fala, em cima do olho. O sujo do pincel pra cima. É feito com a tinta marrom. Aí passei o marrom, agora dei uma lavada no pincel. Aí agora eu vou passar o clareador. Pra espanar com clareador. Daí ele vai dando a transparência e não vai ficando tão forte o marrom. Aí o outro a mesma coisa. Acho que eu vou ter que diluir um pouco esse marrom, tá muito duro. Agora eu lavei o pincel. E agora só com clareador para espanar. Deixa eu tirar esse bolinho de tinta que tá muito grosso. Pronto, só clareador agora. Agora com o pincel sujo, passo um pouquinho de clareador, fazer essa marquinha aqui. Agora só a sujeira mesmo do pincel e clareador. Bom, vou pegar agora aqui um pincelzinho chato, número 12, mais largo, que fica melhor para espanar esse espaço mais largo. Ó, continuando com o marrom e espanando com clareador. Essa pintura não precisa pintar todo o tecido, é só mesmo para fazer parte do rostinho. Agora na bochecha, bom, primeiro eu vou, acho que dá mais uma escurecidinha aqui para ficar mais legal aqui em cima do olho. Vou colocar um pouquinho de preto só de um lado do pincel, com sujo para cima. Escurecer mais um pouquinho aqui, enfraquecendo até chegar ao final. Aqui o outro lado, mesma coisa. Aí agora eu dou uma lavada no pincel, aí eu vou espanando um pouquinho do preto, trazendo um pouquinho mais pra frente, sem trazer muito forte. Aqui também.
Agora eu vou pegar um pouquinho de branco, o sujo do pincel de um lado, na pontinha, dá uma tirada do excesso, aí eu ponho virado o sujo do pincel para baixo e dou uma iluminada aqui. Aí do outro lado a mesma coisa. Agora deixa eu ver a cor, onde é que tá? Acho que eu acabei perdendo. Ah, é o cerâmica. Ah, tá aqui. Agora eu vou usar cerâmica na bochecha. Em vez de usar rosa, eu vou pegar o meu pincel pituar. Pegar um meio estreito mesmo, ó, que o meu ainda é da linha mais antiga. É o 462, número 4. Eu vou apenas melar um pouquinho só, bem pouquinho. E além disso, ainda vou limpar bem ele. Descarregar no pincel, se possível num pano. Eu limpo bem um pouco mais assim no pano. Aí vai só sujeirinha, eu pego aqui, bem de leve, eu vou passando aqui. E aqui também, ó, subindo um pouquinho pra cima, bem de levinho. Um pouquinho aqui embaixo do queixo. Um pouquinho aqui entre a testa. E agora eu lavo o pincel. Aí eu trabalho, daí vem só com o clareador pra espanar, bem espanadinho, bem melhor. Aí vai sumindo mais, não ficando muito forte. E tem que ser bem rápido antes de secar, não pode deixar secar pra não ficar marcado. Acho que um lado ficou mais forte. Esse aqui ficou um pouquinho mais fraco. Vou acertado um pouco mais aqui. Sempre meladinha. E sempre com clareador pra ficar bem fraquinha a cor. Agora eu vou pegar um pouquinho de cerâmica. Ai, sempre cerâmica. E vou fazer aqui uma sombrinha embaixo aqui da boca. E dar uma entortadinha aqui pra baixo pra fazer como se fosse o queixo. Agora eu lavo o pincel. E novamente, só com clareador, eu vou esfumaçando.